Como vencer isso diariamente, constantemente, de uma forma honesta e eficaz? É por isso que tome a cada dia a sua cruz. São todos os dias, é uma renúncia diária. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados até chegarmos à estatura de um varão perfeito, como diz as Escrituras. E eu peguei, já até coloquei aqui também, Gálatas 2:20, que Paulo diz: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E olha o que ele diz: e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Então a cruz aqui nesse versículo, ela desmonta o eu religioso e ela desmonta também o eu performático. Olha o que o texto diz. Então, já não vivo eu. É interessante porque isso não é anulação da pessoa. Não é anulação da pessoa, mas é a destronização do ego de Cristo como em nós, nos destruindo para viver para a glória de Cristo. É interessante, então, que ele diz o seguinte: você tem uma nova habitação. O texto está dizendo, Cristo vive em mim, um novo modo de viver, agora é pela fé, e você tem um motivo efetivo que me amou e se entregou. Então, quem está crucificado com Cristo é uma coisa tão séria, já parou para pensar, porque é como se o texto estivesse dizendo assim, você não tem mais direitos próprios, você não pode mais ter, a sua vontade precisa ser colocada sobre a vontade de Cristo, porque no fundo, nós não queremos a vontade de Deus. Sim. Cá para nós. O ego humano não quer a vontade de Deus. Ele quer a nossa. Cristo manda repartir. Você quer repartir? Você quer ficar com tudo para você. Então, assim, esse massacre do ego humano, ele é acachapado todos os dias como? Pelo Evangelho. Pelo Evangelho. Pela lucidez da palavra, você vai encontrando esse entendimento. Agora, por esse texto, nós temos algo incrível, porque o texto está dizendo que a fé, ela não nasce do medo, mas do amor experimentado através do Evangelho e através da cruz. É uma coisa maravilhosa. É forte demais, né? Essa parte de renúncia não deixa de ser, como você falou, uma forma de morrer, né? Morrer o ego, né? Como você também pode colocar a palavra de Romanos 6 quando ele fala que morremos com Cristo? Como o cristão pode entender isso? É o simbolismo daquilo que Cristo fez na cruz e ressuscitou. Inclusive, em alguns contextos onde as escrituras tratam disso, ela justamente aplica-se também ao ato do batismo, né, simbolizando aquela morte. Que ele até cita também em Romanos 6. Sim, porque agora é de fato uma nova vida, só porque esse eu, a entrega desse ego, é morrer no sentido de senhorio. Eu não sou mais senhor da minha vida agora. É nesse sentido. Agora Cristo é o Senhor. Porque uma coisa é ter Cristo como Salvador somente. Tem gente que tem Cristo como Salvador, mas não tem Ele como Senhor absoluto da vida. Sim. E tem um fato interessante. Em Lucas capítulo 6, versículo 46, estou puxando a rede, pode ser que eu fale no versículo agora. Alguns diziam, Senhor, Senhor, Senhor. Aí Jesus parou e disse, por que me chamais de Senhor? E não fazeis o que eu estou mandando? E aí? Porque o senhorio de Cristo requer obediência. Então é justamente isso, quando nós nos quebrantamos diante desse senhorio, entregamos agora esse senhorio nas mãos, sobre o cuidado e a direção de Cristo, você não tem mais os seus direitos próprios, não. Agora você é um escravo de Cristo. Livre-arbítrio esquece. Tem que estar em consonância com a palavra, né? Meu livre-arbítrio é porque assim, quando eu era do mundo, eu uso essa nomenclatura, quando eu era do mundo, que é mais comum, eu fazia tudo que eu queria. Eu tinha de fato livre-arbítrio. E a pessoa fala, Gui, você não tem mais livre-arbítrio? Você não faz mais isso, não faz mais aquilo? Eu falo, eu tenho. Só que o meu livre-arbítrio, espontaneamente, por boa vontade minha, esse meu livre-arbítrio eu entreguei para Cristo novamente. Ele me deu, mas eu devolvi. Porque não vivo mais eu, não é sobre o mundo mais, é sobre o reino. E quando você entende sobre o reino, você entende que o reino é sobre amor e é sobre o outro. Isso. Não é sobre mais si próprio. Com certeza. Quer agradar a Deus? Salva almas. Porque se você está salvando alma, você está ativando a fé que tem dentro de você. O Espírito Santo, o selo que você está carregando.
e glorificando o nome de Jesus. Isso é profundo. Demais. Deus escolheu ser amado no próximo. As pessoas não conseguem entender essa relação que fazer a obra de Deus, ela está vinculada justamente aos pequenos gestos de cordialidade, de gentileza, de entrega às pessoas que estão mais próximas de nós. A primeira obra, ela acontece dentro de nós. Essa obra que está em aperfeiçoamento, porque nós somos esse templo divino, mas ela se estabelece principalmente aos domésticos da fé. Ela deve se alcançar prioritariamente aqueles que estão na nossa casa, que estão mais próximos de nós, como bênção daquilo que aconteceu sobre as nossas vidas, como alcance da graça de Deus. E tem pessoas que acham apenas o trabalho que ela está exercendo nas quatro paredes levantadas, porque a igreja em si ela nem depende mais da construção de templo. Eu fico impressionado como o templo ele é algo tão forte em nós, enraizado, como construção. Não era para ser. Eu coloquei até um texto no meu Instagram. Eu sei que muita gente não entende. Eu falei, o evangelho ele é ateu da religião, porque João, quando ele lá em Apocalipse, e ele está tendo um vislumbre da Nova Jerusalém, ele diz, não vi santuário, eu não vi templo. Então o evangelho, na verdade, ele não tem essa construção humana. Nós temos a construção das chamadas igrejas, porque é um termo até que nós utilizamos, mas igreja de fato somos nós. E até o termo igreja não é um termo que caiu do céu, né? Porque já era um termo que era utilizado, por incrível que pareça, até para outros tipos de reuniões. Agora, Jesus falou que a igreja dele portaria a essência dos valores do evangelho, do reino de Deus. Então a igreja como construção, ela apenas serve para nós não passarmos frio, calor, como ajuntamento. Mas se não tivermos nenhum templo mais levantado, a igreja continua vitoriosa, os eleitos de Deus estão esparramados por todas as partes do mundo. É nessa igreja que eu creio. É por isso que os números, para mim, nunca fazem parte. Não sejamos um Elias, né? No sentido? No sentido, só tem eu. Ah, sim, verdade. Não, tem isso. Mais 7.000 lá fora. Eu não acredito tanto, me desculpe, nos dados missionários, tá, gente? Eu não estou preso aos dados missionários, porque eu creio numa igreja invisível, que os eleitos só Deus conhece. Exatamente. Sabe? Claro, tudo bem, a pessoa faz uma estatística de quem... tá tudo bem, tá tudo bem. Não estou dizendo que seja errado, estou falando que eu creio muito além disso. É além. Muito além disso. Invisível, porém evidente. Isso mesmo. É sobre isso. É sobre isso. E sobre isso que vocês estavam falando, até uma coisa que eu ia comentar também, como o Gui falou assim, o evangelho não é sobre nós, é sempre sobre o próximo. Como o Gui sempre também fala, nós somos feitos para ver o próximo, não a nós. Jesus, ele se esvaziou de si mesmo para estar com o próximo, ter comunhão com o próximo e morrer pelo próximo, não morrer por ele ou por alguém, para que nós pudéssemos obter essa graça. E a graça do evangelho é justamente, como ele também deixou, o amar ao próximo. O chamado não é para você amar a si mesmo, é para você amar o próximo. Quando você vai para o grego, a palavra ego se chama eu. Ou seja, você tem que morrer do eu. Do eu. O ego. É isso mesmo. Você tem que morrer do eu. É isso mesmo. E quando você vai para Atos 4:32, ele fala, todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros o que tinham. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Glória. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro e entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebeu uma parte de acordo com a sua necessidade. Glória a Deus. Imagina o desprendimento deles. Era como se o camarada tivesse 2 casas e falou, eu vou vender uma, vou colocar aos pés dos apóstolos, graças a Deus que não eram nos bolsos dos apóstolos. Hoje você quer ter 3, 4. É verdade. Então assim, e sucesso não compartilhar. Eu fico imaginando o seguinte, o que adianta você... Para mim o sucesso, ele só é sucesso quando ele é compartilhado. Ele precisa ser compartilhado. Sim. Aliás, sucesso não compartilhado, ele é naufrágio. É por isso que a bênção de Deus na vida de Pedro, lembra quando se encheu de peixes, ele precisou fazer sinal aos seus companheiros lá em Lucas capítulo 5, aquilo era uma grande lição para ele. Você não compartilha a própria bênção dessa fartura, pode matar você, levar você para um naufrágio terrível. Então a bênção de Deus é para ser compartilhada.